Livro Preciso de Ajuda, capítulo 24, Voltando ao Passado. O relógio marcava precisamente 10 horas, quando os pais de Cecília deram entrada no hospital. Vinham terrivelmente aflitos e sob grande tensão. Ao receber o aviso, Dona Edith não pôde acreditar. Estava há horas trabalhando debruçada no tanque. Já havia colocado uma parte da roupa limpa nos varais e preparava-se para lavar o outro tanto, quando alguém bateu à porta. Era um mensageiro com o recado de Dona Geni, para que comparecesse ao hospital com urgência. O coração disparou. O garoto que trouxera o recado não soube dar maiores explicações, mas era com Cecília, tinha certeza. Imediatamente tirou o avental e foi acordar o marido, que ainda dormia. Colocou-o de pé, tirou-lhe a roupa e levou-o debaixo do chuveiro, obrigando-o a tomar um banho frio para espantar o mal-estar da ressaca, apesar de seus protestos. Em seguida, deu-lhe de beber uma xícara de café bem forte e sem açúcar. Quando o viu razoavelmente lúcido, passou-lhe o recado da patroa de Cecília. Saíram incontinenti. Assim que chegaram ao hospital, logo viram Dona Geni, que aguardava no saguão. Em rápidas palavras, ela os colocou a par do acontecido, tentando ao mesmo tempo tranquilizá-los. Cecília está bem cuidada, nas mãos de excelente médico. Não se preocupem, ela ficará boa. Os pais da moça se abraçaram com o coração apertado de angústia, enquanto lágrimas ardentes lhes rolavam pela face. Permaneceram calados mentalmente, procurando um motivo para a drástica atitude da filha. Edith não tinha dúvidas de que Cecília estava com problemas com o namorado e que essa fora a causa da tentativa de suicídio. Quanto a filha não deveria ter sofrido para se decidir a um ato tão grave? Lamentava que ela não tivesse confiado na mãe o suficiente para contar-lhe suas dificuldades. Teria feito tudo para ajudar. Ao mesmo tempo, Edith elevava o coração ao alto, suplicando a Jesus não desamparasse a filhinha nessa hora de profundo desespero. A seu lado, o marido se remoía interiormente de remorso, sentia-se culpado pela atitude impensada da filha. Revia o momento em que chegara em casa no dia anterior e cruzara com Cecília, que estava de saída. O olhar de desgosto e desprezo da filha o havia marcado profundamente. Acreditava que ela resolvera desistir da vida por sentir-se impotente para arcar sozinha com a responsabilidade da casa. Uma vergonha muito grande o assaltou naquele momento e prometeu a si mesmo que, se a filha se salvasse, deixaria de beber e tomaria outro rumo na vida. Bem próximos, Mônica e eu apoiávamos suas boas disposições, sedimentando-as com sugestão de otimismo, confiança e esperança no futuro. Algumas horas se passaram antes que o médico viesse avisá-los de que Cecília estava fora de perigo. Dormia ainda, mas seu estado geral já não esperava cuidados. Deixou a unidade de terapia intensiva e foi levada para um quarto onde poderia estar em contato com os familiares. Dona Geni e o esposo discretamente se despediram dos pais de Cecília, que deveriam ter muito o que conversar, e aproveitaram a oportunidade para visitar Abelardo, igualmente internado naquele hospital. Quando contaram aos amigos o que tinha acontecido com a empregada, o enfermo corou, sentindo-se responsável pelo desespero de Cecília. A enfermidade, prostrando-o no leito, deixara-o sensível e emotivo. A possibilidade da morte, que se manifestara de forma tão inesperada e ameaçadora, fazia com que refletisse sobre a vida, analisando seus atos, seu comportamento perante os semelhantes e perante si mesmo, segundo ótica diferente. Até a ideia da existência da divindade, que nunca lhe causara maiores preocupações, agora surgia em sua mente como uma realidade, mostrando-lhe os comprometimentos morais assumidos. Após a saída dos amigos, Abelardo permaneceu o resto do dia entregue a si mesmo, calado, de olhos fechados para não ser perturbado. Analisava o que fora sua vida até aquele momento, como tratava a doce e compreensiva esposa que de nada reclamava, as sucessivas escapadelas noturnas,
as pessoas que prejudicaram tanto homens de negócios como as mulheres solteiras e casadas, como as quais mantiveram relacionamento mais íntimo. Com a ajuda de Galeno e de Marcelo, foi-lhe repassada, como num filme, toda a sua vida, o que lhe impôs postura diferente. Quando a noite caiu, no quarto de Cecília, permaneceram apenas Dona Edith e o senhor Rinaldo, que pernoitariam no hospital, visto que não quererem apartar-se da filha. Sabiam que em casa tudo estava sob controle. Romualdo e Rogério, os filhos menores, ficaram aos cuidados de uma tia que lhes era muito afeiçoada, por isso podiam ficar descansados. Pouco depois da meia-noite, os participantes da reunião começaram a chegar. O encontro foi realizado nas dependências do próprio hospital, conforme decidido por Galeno, mas precisamente no quarto de Cecília, que dormia ainda. Cada encarnado, liberto do corpo através do sono, apresentava em nosso plano diferentes níveis de consciência. Abelardo e Rinaldo, em piores condições, não tinham ideia de onde estavam. Karina apresentava maior lucidez, enquanto Edith, desenvolta e sorridente, tranquilamente conversava conosco. Também os meninos Romualdo e Rogério estavam presentes e confusos, pois não sabiam direito o que acontecia. Os últimos a darem entrada no local foram os desencarnados na companhia de servidores do nosso plano. Ao chegarem, viram apenas os encarnados, em espírito. E Cecília, que continuava no leito, ficaram surpresos, pois ignoravam os últimos acontecimentos. No horário aprazado, Galeno fez uma prece, dando iniciada a reunião. Depois aproximou-se de Cecília, ainda adormecida, colocou a mão sobre sua fronte e a jovem começou a se movimentar, despertando-a em espírito. Olhou em torno, estranhando o local e a presença de mais pessoas. Quando viu Abelardo, branco como um lençol, encheu-se de raiva. O que você está fazendo aqui, miserável sedutor? Já não basta o que me fez? Abelardo, que desde algumas horas mantinha diferente disposição mental, assim interpelado, aduziu: perdoe-me, Cecília. Reconheço que errei muito, mas nunca pensei que você tentasse dar cabo da própria vida por minha causa. Surpresa, ela regalou os olhos. O que você está dizendo? Dar cabo da própria vida? Sim? Não se lembra do que fez? Somente então, tomando posse da realidade e recordando o que tinha acontecido, Cecília gritou apavorada: meu Deus, o que fiz? O que aconteceu comigo? Que lugar é esse? Lembro-me agora. Os comprimidos. Estarei morta? Será que este é um tribunal divino? Edith aproximou-se suavemente, envolvendo-a num terno abraço. Acalme-se, minha filha. Agradeça a Deus e aos nossos amigos espirituais não ter conseguido concretizar sua intenção, calcada na insensatez e no desespero. Mesmo porque ninguém morre nunca, a vida é eterna. O espírito, ser pensante, é imortal e criado para a perfeição. Você foi socorrido a tempo e está no hospital em recuperação. Entretanto, sua responsabilidade permanece, visto ter cometido um crime, atentando contra a própria vida, sublime patrimônio que o Criador nos concedeu. Perpassando o olhar alucinado pela assistência que ouvia atenta, Cecília viu os inimigos desencarnados e algo dentro dela se agitou, esbravejando. O que essas criaturas estão fazendo aqui? É tudo culpa desses seres demoníacos? São eles que me atormentaram sempre, incutindo-me ideias depressivas na cabeça. Eles me odeiam e tudo fazem para me destruir. Eu os detesto. Edith fitou carinhosamente as duas entidades que, encolhidas num canto, reconheciam-se culpadas porque realmente muito tinham se esforçado para que Cecília fracassasse nessa existência, e disse: você não os reconhece, Cecília? E eu? Olhe bem para mim. A jovem fitou os negros, intrigada, e virou-se para a mãe. Nesse momento, vimos que Edith se modificava aos poucos, deixando sua atual aparência e transformando-se em uma bela dama com trajes do século XIX.
Surpreendida pelo fenômeno que não conseguia compreender, Cecília sentiu-se voltando no tempo, na época em que morava no engenho. Você era minha mãe. Eles eram nossos escravos. Sim, minha filha. Lembre-se. Volte ao passado. Cecília reviu todo o drama daquela família de escravos, ocorrida no século passado. Tomou conhecimento de sua participação ao acusar o rapaz injustamente. Viu além, através das imagens que vinham sob o influxo da poderosa vontade daquela nobre mulher, percebeu também que sua derrocada moral posterior, naquela mesma existência, era proveniente da ação desses escravos, já desencarnados, que não lhe perdoavam o mal que lhes havia causado. Todos os implicados no drama ocorrido durante o Segundo Império voltaram igualmente ao pretérito, recordando-se dos fatos e da participação de cada um, numa catarse múltipla. Também deixando de lado seu aspecto atual, Karina transformou-se numa sofrida mulher de pele negra. Envergonhada agora com o aspecto e indumentária de uma donzela do século XIX, Cecília, muito confusa, considerou fitando a escrava. Não compreendo direito o que está acontecendo. Tudo está mudado. Não sei porque você, Karina, que era a mãe deles, agora é a esposa de Abelardo. Contudo, reconheço que errei. Entendo como deve ter sofrido vendo sua família destruída. No entanto, sinto que me perdoou e que não guarda rancor. Como pode ser isso? Sem dúvida, Cecília. O Pai misericordioso nos concede sempre oportunidades de saudarmos nossos débitos através de nossas existências, em que devemos procurar reparar os danos cometidos contra o próximo e contra nós mesmos. Assim, aceitei a bênção de reencarnar junto de Abelardo para ajudá-lo, considerou Karina. Meu pai e meus irmãos daquela época são os mesmos de agora. Com um terno sorriso, Edith confirmou. Exatamente. Juntos tentamos reconstruir hoje o que foi destruído outrora. Compreende agora por que deve perdoar? Compreendo. Perdoando a eles, estou pedindo perdão para mim mesmo, pelo muito que errei. Ao lembrar-se do ex-namorado, indagou, procurando-o com o olhar. E Abelardo? O que tem com essa história? Mas não era preciso que Karina respondesse, pois, ao olhar para ele, viu-o conforme era antes. Um homem grosseiro, olhos maus e barba cerrada. Chapéu de abas largas na cabeça, botas de cano alto e chibata nas mãos. Abelardo era o feitor que obedecia cegamente às ordens do patrão, como sentisse atração por você. Ontem como hoje, odiava meu filho, percebendo o interesse dele pela sinhazinha. E por isso esmerou-se nos castigos, dando vazão à sua agressividade e ao seu rancor. Apoiada no braço de Edith, Cecília aproximou-se dos dois rapazes e pediu-lhes perdão por sua atitude fútil e inconsequente do passado e que tanto sofrimento lhes trouxera. Aproximando-se também, Karina estendeu as mãos e, cheia de júbilo, finalmente estreitou os braços, os filhos do coração, há tanto tempo apartados do seu convívio. Abraçados à mãezinha, que não tinham reconhecido na roupagem atual de Karina, cansados daquela busca incessante de vingança e aspirando a um pouco de paz, entregaram-se às lágrimas, arrependidos das suas ações maléficas e comprometidos à mudança de vida. Fizeram as pazes com Rinaldo, antes orgulhoso e arrogante, proprietário do engenho, bem como com seus filhos, Romualdo e Rogério. Abelardo aproximou-se dos jovens escravos, até há pouco seus perseguidores, pedindo-lhes perdão e estendendo-lhes a mão em sinal de amizade. Todos sentiam-se elevados e revigorados intimamente, certos de que a vida mudaria de curso e de que grande parte dos seus problemas seria resolvida após essa noite memorável. Edith, com o coração pleno de gratidão e de amor, elevou a fronte e estendeu os braços, mantendo as mãos espalmadas para cima.
Fitou o firmamento e orou com emoção, traduzindo em palavras os nossos sentimentos represados no peito. Bênçãos divinas caiam sobre toda a assistência, na forma de flocos luminosos que nos enchiam de paz e reconforto.